E John Arias virou alvo de disputa importante entre clubes brasileiros. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre a Globo, que pode se ver numa baita sinuca de bico na última rodada do Brasileirão. Para completar, te atualizo sobre o risco de Pedro, do Flamengo, ter sofrido uma nova lesão, tudo sobre Lucas Moura, ele vai ou não passar por cirurgia. Falo ainda sobre Rony em busca do seu 20º título na carreira, bolada para o Cruzeiro, últimas do mercado, Thiago Silva, bastidores, transferência e o transfer ban do Grêmio. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora dividir uma dica importante com vocês. Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar novamente sobre a Wise. Se você não sabe o que é a Wise, ela é uma instituição financeira e não um banco, que é reconhecida em diversos países e no Brasil pelo Banco Central. Já te apresentei a Wise em detalhes e você pode ver esse vídeo novamente clicando nesse link que está aparecendo aqui no canto da tela para ter todas as informações detalhadas, porque nesse vídeo eu quero falar sobre as funcionalidades que a Wise traz para você. Caso ainda não tenha conta na Wise, você pode abrir de graça e usando o meu link que está no descritivo desse vídeo, aqui embaixo, ou no comentário fixado, você ganha a primeira transferência de até R$ 3.500 sem nenhuma taxa. Mas como eu disse, vim aqui para passar para vocês algumas das funções bem bacanas que a Wise possui. A primeira delas é a Rende Mais, que é uma forma de utilizar o seu dinheiro para render e ganhar. Ou seja, agora você pode fazer investimentos com o seu dinheiro que está lá. E você nem precisa converter o dinheiro de volta. É só aplicar para ele render, escolhendo um fundo disponível. O investimento inicial pode ser de $1, €1 ou uma libra. Você paga somente as taxas impostas pelo seu país. E tem mais. Quando não desejar mais investir, é só desativar essa função. E como você faz isso? Acompanha comigo aqui na tela. É só você entrar no menu inicial, clicar em rendimentos e você obtém lá todas as informações que precisa. E seguindo passo a passo, já pode começar a investir. Caso você não tenha muita segurança, inicie com o menor valor e depois vai adequando ao seu perfil. O bom é que enquanto você não utiliza o valor que está lá, ele fica rendendo em vez de ficar parado. Agora tem mais uma novidade. A vaquinha Wise. E como é que ela funciona? Naquela viagem que você vai fazer com mais pessoas, esse grupo pode depositar nessa vaquinha e todo mundo pode gastar. Você continua sendo o dono da conta, mas todo mundo recebe um cartão virtual e gasta a partir de lá. Você, como dono da vaquinha, regerencia os valores, as operações e transações, podendo adicionar os participantes de acordo com as permissões. Lembrando que isso não é uma conta conjunta. As pessoas usam essa função enquanto o dono da conta permitir. Veja como é fácil você criar sua própria vaquinha. Vou mostrar aqui na tela. Você vai ali para o lado, em saldo, clique em criar e escolhe uma das opções e vai em selecionar vaquinha. Aí basta você convidar a pessoa para participar. Lembrando que ela também precisa ter uma conta na Wise para poder participar, beleza? Pronto. Agora você cria um nome para sua vaquinha e seleciona a moeda e depois adiciona a opção de cartão para o uso dessa vaquinha. Quando a viagem terminar, se sobrar algum valor, é só transferir e finalizar a vaquinha. Viu como essas novidades que eu contei ajudam na sua viagem? Você pode hoje mesmo ter essas super vantagens. É só abrir a sua conta com o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixo. A conta é gratuita, então corre e já abra agora mesmo a sua conta na Wise, cadastrando-se gratuitamente. Seu dinheiro fica seguro e você ainda conta com o suporte ao cliente que te ajuda em vários idiomas e a qualquer momento. E eu já tenho a minha conta na Wise. O que você está esperando para ter a sua também? Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Grêmio que sofreu nessa terça-feira transfer ban, punição imposta pela FIFA e que vale pelas 3 próximas janelas de transferência. O Grêmio está impedido de registrar novos atletas. Essa punição cai assim que o tricolor resolver a pendência que resultou na condenação. Importante registrar que nem a FIFA nem o Grêmio divulgaram qual o caso. Então a gente não sabe para quem o Grêmio deve e qual o valor. O tricolor assegura que a dívida é pequena e será solucionada nos próximos dias, talvez ainda nessa semana. A última das pendências do Grêmio diz respeito a uma dívida com o River Plate do Uruguai. Tudo por conta do empréstimo do Arezzo
atacante, que foi para o Penharol. O River tinha direito a uma participação, não recebeu dinheiro e foi cobrar essa grana na FIFA, mas repito, ninguém é capaz de cravar que é essa a pendência que resultou na condenação. O Tricolor já buscou parceiros para fazer a quitação dessa grana e a tendência é que o problema seja solucionado muito em breve. Bora falar agora sobre o Botafogo que venceu o Sport, mas não convenceu. E David Ancelotti parece estar com os dias contados. Na noite dessa terça-feira, o Botafogo chegou a estar perdendo por 2-0 para o Sport em pleno Newton Santos. Conseguiu o gol do 2-1 ainda no primeiro tempo com o Arthur e o Kadir marcou os 2 gols da vitória de virada por 3-2. Resultado que encaminha a classificação do Botafogo para a Libertadores da América via brasileiro, mas que não garante a continuidade do técnico italiano. A percepção do Textor e das pessoas mais próximas ao dono do Botafogo é de que o treinador não vai conseguir fazer o Botafogo evoluir como se espera. Até por isso, já foram iniciados os primeiros contatos na busca por um novo comandante. Há quem garanta, inclusive, que o Botafogo já entrou em negociações com o Luiz Castro sem conseguir acordo para que o português volte a General Severiano. Só para completar em relação ao Botafogo, time que não tem conseguido buscar um técnico a contento desde a saída de Arthur Jorge. Quero falar agora sobre Thiago Silva. O zagueiro e capitão do Fluminense deve se despedir do clube no fim dessa temporada, apesar de ter contrato até a metade do ano que vem. Tudo por conta do interesse do Milan, notícia que foi divulgada na terça-feira pela imprensa italiana. O Thiago Silva procurou dirigentes do Fluminense para demonstrar a intenção de voltar para a Itália, para disputar os últimos 6 meses da atual temporada. A tendência, até pela relação que ele tem com o presidente Mário Bittencourt, é de que exista um acordo amigável em relação à rescisão do contrato. Ao fim dessa temporada, o Flu ainda disputa a reta final do Campeonato Brasileiro e as semifinais da Copa do Brasil. Importante registrar que a família do Thiago Silva segue morando no exterior. A esposa e os filhos moram na Inglaterra, inclusive um dos filhos virou jogador de futebol e tem se dado super bem. Bora falar agora sobre o futuro de Miguelito. Meio atacante boliviano que pertence ao Santos está emprestado ao América Mineiro. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao Peixe para saber o que o Santos imagina para o futuro do Miguelito. E a resposta é nenhuma definição. O Santos pretende entender e que divisão vai disputar na próxima temporada para definir o planejamento em relação a seu elenco. Se o Santos estiver na Série A, o planejamento é um. Se cair para a Série B, o planejamento é outro. E a partir daí que todas as medidas serão tomadas. Miguelito está emprestado ao América e ainda tem mais uma partida para jogar pela segunda divisão, à frente do time mineiro, antes de retornar para o Santos. A tendência é que o Peixe tente vender o Miguelito, se aproveitando da boa fase do jogador. Com a camisa do América e, em especial, vestindo a camisa da seleção boliviana, ele foi o artilheiro da seleção local nas eliminatórias para a Copa. Temporada de 29 jogos, 7 gols e 5 assistências. A pergunta que eu deixo para você: Miguelito caberia no time do Santos? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar agora sobre o Cruzeiro, que terá direito a uma bolada na virada do ano, graças a atletas que estiveram emprestados e não serão devolvidos. Eles vão ser comprados pelos seus times atuais. Eu me refiro ao lateral esquerdo Marlon, que pertence ao Cruzeiro, mas tem jogado no Grêmio. Ele vai ser comprado pelo Tricolor Gaúcho por 21 milhões e 900 mil reais. O Santos também vai ficar em definitivo com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo vai custar 5 milhões e 300 mil. Importante registrar que tanto o lateral quanto o zagueiro bateram as metas previstas nos contratos de empréstimo. Por isso a obrigação da compra, dessa maneira dá para cravar que o Cruzeiro ficará com 27 milhões e 200 mil reais. Dinheiro que ajuda no processo de contratação de reforços para a próxima temporada. O Cruzeiro tem um dono com enorme capacidade financeira. Pedro Lourenço, Pedrinho BH, tem uma fortuna estimada em 9 bilhões de reais. Cheguei a contar para vocês que a rede de supermercados dele faturou 25 bilhões de reais ao longo de 2025. Mas qualquer grana é sempre super bem-vinda. Cruzeiro vai ao mercado em busca de reforços. Há uma nova política de contratações no Cruzeiro, de olho em jogadores mais jovens, mais especificamente de olho na montagem do elenco para a Libertadores da América do ano que vem. Podemos aguardar por pelo menos 1 ou 2 jogadores um pouco mais veteranos e experientes que cheguem para dar sustentação ao time que pretende fazer bonito na Libertadores da América. Hora de falar sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético, para contar que Rony pode faturar no próximo sábado, na final da Sul-Americana, seu 20º título como atleta de futebol.
Até aqui são 19 conquistas e em todos os clubes que ele passou no futebol brasileiro, ele foi campeão. O primeiro deles, o Cruzeiro, ainda na categoria sub-20. Depois ele se muda para o Atlético, se muda primeiro para o Remo, onde é bicampeão paraense. No Atlético Paranaense foram 4 taças: Sul-Americana, Campeonato Paranaense, Suruga e a Copa do Brasil. A passagem mais vitoriosa à frente do Palmeiras com 11 conquistas. 4 campeonatos paulistas, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. No Atlético Mineiro, para onde se mudou recentemente, já houve o título do Campeonato Mineiro. Atlético e Lanús se enfrentam no próximo sábado, jogo marcado para Assunção, no Paraguai, e o vencedor fica com o título da Sul-Americana, garante vaga na Libertadores do ano que vem e também na Recopa Sul-Americana de 2026. Bora falar agora sobre Lucas Moura. O meio-campista do São Paulo vai precisar passar por nova cirurgia. Você sabe que ele voltou a sentir dores no joelho direito. Dessa maneira está descartado do jogo contra o Corinthians. A grande pergunta é se vai haver necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Joelho que tem causado enormes problemas para o Lucas Moura. Importante contar que ele teve um estiramento na cápsula posterior do joelho e ficou 3 meses afastado, entre maio e agosto. No mês de agosto ele volta, mas sente dores e passa por uma artroscopia para retirada de fibroses. Depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a jogar, mas de novo sentiu a lesão. Lucas vai passar por uma consulta médica com um especialista em joelho antes da decisão sobre uma nova cirurgia. Vale a lembrança de que o Lucas Moura tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, mas até aqui o custo-benefício dele é horroroso. R$1.800.000 por mês, segundo o jogador mais caro do elenco, e aproveitamento inferior a 40% das partidas. Número de gols e assistência também bastante baixo. E o que chama mais atenção é que Oscar e Lucas Moura, os 2 jogadores contratados para serem os craques do time, nunca conseguem se colocar à disposição. Nessa quinta-feira, o São Paulo tem pela frente o Corinthians, em jogo importante na briga por vaga em pré-Libertadores, e nem Oscar nem Lucas Moura estarão à disposição. Hora de falar sobre o Flamengo, para contar que Pedro, praticamente recuperado da fratura no antebraço, pode virar desfalque do Fla na final da Libertadores por causa de uma nova lesão. Pedro foi levado na manhã dessa quarta-feira a um hospital para fazer uma ressonância magnética. Tudo porque há desconfiança de uma lesão muscular. Ele sentiu a coxa e precisou ser levado ao hospital para que exista uma avaliação mais próxima, mais firme. Se há uma lesão, se é só um desconforto. Importante registrar que estava tudo previsto e programado para que o Pedro voltasse a campo no sábado, no jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele ganharia alguns minutos nesse jogo, jogaria mais alguns minutos contra o Atlético Mineiro para ganhar ritmo de jogo. De olho na decisão contra o Palmeiras em 29 de novembro, partida marcada para Lima, no Peru. Se o Pedro tiver constatada essa lesão muscular, dá para descartar sua presença na grande final da Libertadores. Enorme prejuízo para o rubro-negro, que havia feito toda uma programação lá atrás para contar com o Pedro no principal jogo da temporada. Só para completar em relação ao Fla, registrar que a Arrascaeta participou do amistoso da seleção do país dele, o Uruguai, na noite dessa terça-feira contra os Estados Unidos, que terminou com derrota de 5-1 do Uruguai para os Estados Unidos. A nota positiva para o Uruguai, o golaço marcado de bicicleta pelo próprio Arrascaeta. E a TV Globo, a maior emissora do país, pode se ver numa situação extremamente delicada na última rodada do Campeonato Brasileiro, se Palmeiras e Flamengo ainda estiverem disputando o título. Isso porque a Globo não terá o direito de transmitir nem a partida do Flamengo, muito menos o jogo do Palmeiras. Ficou definido que Mirassol versus Flamengo no interior de São Paulo será exibido pela Amazon Prime Video. Já Ceará e Palmeiras, no Ceará, ficará sob responsabilidade da Record e do YouTube. Isso significa que se nas 4 próximas rodadas a diferença entre Flamengo e Palmeiras se mantiver em 3 pontos ou diminuir, a Globo chegará à última rodada sem poder exibir nenhum dos 2 principais jogos valendo a taça do campeonato. Algo inimaginável alguns anos atrás, afinal de contas a Globo é há bastante tempo a grande e única responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Essa situação mudou recentemente e a Globo agora se vê nessa situação extremamente delicada. Gostaria que você usasse o espaço para comentário
para dizer o que você pensa sobre o tema, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre John Arias. O meio atacante colombiano está sendo sim disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0 contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual, a passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta. Talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!